Muito bem, hoje nós estamos aqui produzindo mais um episódio, né, do programa da ProSoja com o tema Produtores contra Incêndios. Nessa ocasião, gostaria de cumprimentar você, produtor, a todos os associados da entidade, você, internauta, que está acompanhando nossa programação aqui pelo canal da ProSoja. Eu tenho a alegria de receber hoje, né, o Evandro Schebelin, né, engenheiro agrônomo e consultor em Mato Grosso e Rondônia. Evandro, que prazer te receber aqui. Boa noite, como que vai? Boa noite, prazer é todo meu estar presente aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Tá tudo muito bem. Olha só, nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui hoje. Nós vamos falar sobre a importância do solo para o produtor e os riscos de incêndio nesse momento delicado para todos os produtores. Os produtores realmente ficam apreensivos, né? Todos ficam em alerta. E a ProSoja está com essa campanha, Evandro. A gente já vem aí compartilhando vídeos, né? Falando sobre o tema. A gente já trouxe aqui também Corpo de Bombeiros, para falar das principais dicas, né? As principais, de modo que o produtor fique bem assessorado, tenha conhecimento. E hoje, Wander, eu gostaria de conversar contigo, você que é um mestre nesse tema, né? É consultor, fala muito bem sobre solo, sobre a construção de solo, né? Então eu já queria te iniciar com uma pergunta aqui, ó. O que significa na prática construir um solo em uma propriedade rural? Muito bem. Na construção de solo prática, nós temos basicamente dois cenários. Nós estamos aqui em Rondônia, numa área de fronteira agrícola, vamos dizer assim. Então nós temos dois cenários onde nós construímos solo na propriedade. Um é a abertura de área. Quando nós temos um pasto degradado, com juquira, né, nós vamos fazer uma abertura de área para se plantar soja, plantar milho. Então lá nós temos um solo, muitas vezes degradado, com baixa fertilidade, e nós vamos tornar ele um solo fértil com capacidade de alta produtividade de soja e milho, por exemplo, né? E o outro cenário é quando nós temos um solo, um talhão que já está sendo produzido soja e milho, mas ele também tem baixa fertilidade, quase não se produz mais, aquele solo que está inviável, né? Então nós vamos resetar, aí não é abertura, é reset da área. Nós vamos lá, vamos resetar o solo, adicionar os nutrientes necessários, mexer nos perfil, né, perfil físico, químico, biológico, trazer esse solo para alta fertilidade, para que ele também se torne produtivo, que ele seja capaz de suportar, né, soja e milho de alta produtividade, para o sistema ficar viável. Basicamente, construir solo seria nesses dois cenários. Evandro, fala para nós quais são os principais fatores, então, que determinam a fertilidade e a produtividade desse solo. Fatores principais que nós vamos interferir nesse solo. Perfil físico, químico e biológico. O perfil físico, nós vamos tratar da compactação, para que esse solo possa ter oxigênio, possa ter infiltração de água, possa ter as raízes, né, descendo nesse solo. O outro, perfil químico. Perfil químico, nós vamos adicionar os nutrientes nele. Adicionar cálcio, magnésio através do calcário, para elevar o pH, né, tirar o alumínio, tirar o hidrogênio, tornar o solo realmente fértil, com adição de nutrientes. E aí o perfil biológico. O perfil biológico é um dos mais importantes para se manter esse solo. No perfil biológico, aí nós vamos tratar de matéria orgânica, vamos tratar de bactérias, fungos, enzimas, micorrizas. Essa é a parte viva, a mais importante, eu digo, né? Porque o perfil químico e físico, ele é visível, você constrói. A outra é um negócio mais invisível, que vai se construindo ao longo do tempo. Um pouco mais demorado para se construir, né, através do sistema. Fantástico, Evandro. Fala então para nós um pouco sobre, então, quanto tempo leva, em média, para transformar, né, um solo em uma área produtiva? Quanto tempo aí de construção que o produtor leva, investimentos, enfim. Porque qual o processo que ele percorre para deixar essa área produtiva, para produzir muita soja, muito milho aí para o nosso estado? Então vamos falar desses dois cenários, tanto no cenário de abertura, quanto no cenário de reset de solo, e vamos pensar em um negócio bem feito, né? Tecnicamente bem feito. O perfil físico e químico, no primeiro ano que é feito, já é possível produzir bem. Já deixa o solo produtivo.
Né? A gente vai entrar descompactando o solo, afrouxando o solo, né? Para que haja a entrada de oxigênio, ele fique descompactado, infiltração de água. Isso, em um ano, já se consegue produzir bem. Aqui em Rondônia nós temos uma vantagem, que chove muito bem, né? A chuva muito bem regulada, então a reação desses nutrientes, a reação de calcário é mais rápida, vamos dizer assim, em comparação lá a um solo do Maranhão que é mais seco. Então nós temos em um ano a capacidade de tornar esse solo produtivo. Agora o perfil biológico, por mais que a gente plante soja, depois nós vamos ali plantar milho. Geralmente o primeiro ano ali é mais difícil plantar milho, porque aqui chove bastante na safrinha. Então a gente vai fazer um manejo de cobertura, né? Seja ela de uma braquiária ou de um mix de cobertura. Nós vamos fazer esse manejo de cobertura. E aí o sistema tem que trabalhar. Então para que haja, né, que volte ali ao teor de matéria orgânica, volte a macrofauna, os micro-organismos, que volte tudo isso a funcionar no solo, aí é de um segundo ano para frente. Talvez até num terceiro ano para frente para esse sistema funcionar bem. Tá? Então, 2 perfil ali físico-químico mais cedo, no primeiro, mas o outro é mais demorado. 2 ou 3 anos para o sistema ficar bom. Evandro, então assim, isso fica evidente, o trabalho, o tempo, né, que dura. São várias culturas, apesar de que a soja aí acontece em 4 meses, mais ou menos, o percurso dela de plantar, de colheita, mas para que essa terra alcance o perfil ideal para um plantio, então leva aí 2 a 3 anos para você ter um solo adequado, correto? Para o sistema funcionar normal, para criar sistema de adubação e sistema funcionar normal, 3 anos é onde nós atingimos as máximas produtividades já. E você aí que tem um grande entendimento sobre o assunto, porque eu já ouvi falar de situações em demorar mais tempo ainda para conseguir formar um solo assim, numa categoria dessa, né? Isso. Por isso que eu citei quando eu fui citar, vamos falar de um sistema bem feito. Né? Algo já bem previsível, bem previsto. Um né? sistema bem feito. Vamos fazer uma abertura de área, vamos já colocar todo o calcário necessário, vamos elevar os níveis de magnésio, cálcio, vamos elevar esse pH a 6,3, 6,5, né? Para fazer essa largada aí bem feita. Vamos adicionar já o fósforo no perfil, fazer uma fosfatagem, fazer potássio, enxofre, né? Fazer bem feito. Então, por isso que eu citei aí, né, o primeiro ano produzindo bem, tratando de perfil físico e químico. Então, levando em consideração... Mas fazer menos, fazer aí um negócio médio ou baixo, aí demora mais mesmo. Então, certamente, muitas propriedades vão levar mais tempo, né? Que nem tem muitos produtores que estão iniciando. Tem um caso assim engraçado, Evandro. Muita gente acha que, inclusive, agora nesse período nós estamos aí comemorando a agricultura familiar, né? Muitas pessoas acham que o produtor de soja é apenas aquele produtor em larga escala. E, na verdade, tem pequenos produtores de soja que muitas vezes não vão ter ali todo um arcabouço de um conhecimento ou até mesmo uma consultoria para construir esse solo. E, às vezes, leva muito mais tempo e, às vezes, estão expostos a riscos também, não é verdade? Trata-se também do perfil do produtor. Tem produtor maior que não tem um perfil, né, de fazer um negócio assim. E outros, às vezes, menores de 1.000 hectares, 1.500 hectares aqui, fazem muito bem, né? Eles vêm de fora, vêm do Paraná, Mato Grosso, e já querem entrar produzindo bem, porque isso gera produtividade e lucratividade. Quanto pior é o cenário, menor lucratividade. E quanto mais bem feito se começa, mais cedo é o retorno, né? Mais cedo se trabalha com lucratividade. Isso. Então eles entram fazendo bem feito, onde aí diminui esse tempo, né? Exatamente. Fica menor para o retorno e, obviamente, aí, em consequência, a construção e a permanência de um solo estruturado. Muito bem, então aqui eu acho que nesse primeiro momento a gente falou aqui sobre a construção, a preocupação do produtor e o processo que ele leva para construir esse solo. Não é isso, Evandro? Bom, eu quero partir aqui para um outro momento e a gente entra no nosso tema, mais ou menos, vamos falar aqui sobre solo e incêndio, né? O prejuízo invisível muitas vezes, que não é calculado, ou seja, para que se chegue a ele é necessário um bom cálculo, vamos colocar assim. O que acontece aí com o solo quando uma área é atingida pelo fogo? Quais danos são imediatos e quais são silenciosos? Muito bem, então primeiro nós falamos em construir, agora nós vamos falar de manter, né? Exatamente. Manter, preservar. E uma das formas de preservar é essa aí. Então,
eu vinha falando aí de um cultivo de soja e depois uma rotação de cultura ou uma palhada, vamos dizer assim, né? Fazer uma cobertura de solo para se manter o solo coberto. Então, quando nós temos uma decorrência de incêndio numa área, normalmente esse solo vai ter um pouco de cobertura. Seja ela de uma palhada de milho, que foi safrinha, seja ela de um milheto ou de uma própria braquiária feita especificamente para cobertura, esse solo vai estar com a palhada. Então, o prejuízo inicial, o dano imediato, seria diretamente nessa palhada. Quando pega fogo, queima essa palhada, né? E o dano direto aqui, imediato, vai nos nutrientes que estão na palha. Esse nutriente custa, porque essa palhada, essa cultura, está reciclando nutrientes do solo. Então, quando pega fogo, o nutriente que ela reciclou, que ela trouxe do perfil, né, para essa palhada aqui, para essa massa verde de braquiária, e que estará seca, dessecada, vai se perder. Então, aí nós temos o dano do nutriente e o dano em si na palhada do carbono. Sabe que agora o pessoal está até vendendo carbono, né? Sim. Tá, essa é a onda aí que O tá. mercado do carbono agora é a grande onda. A grande onda do negócio. E claro, né? Está sendo quantificado, isso é medido no solo, isso é medido em florestas. Então essa perda também é altamente considerável, né? Então a palhada, primeiro, perde carbono, que depois vão ter os danos indiretos, e perde os nutrientes que estão nessa palhada. E isso já gera um prejuízo alto, só de perder isso aqui. Tanto direto quanto indireto, que são os que vêm depois, por perder essa palhada, né? Maravilha, bem claro, viu? Aí acho que vale a pena a gente separar dos imediatos e os invisíveis. Também tem os danos invisíveis, né? Porque o dano da palhada é visível, perdeu ali, eu não tenho mais nada naquele solo. Mas visível é esse, o cara já sabe, a pessoa já sabe de aquele talhão que vai ficar preto, sem palhada, né? Aquilo o produtor entristece muito de olhar aquilo, né? Porque quem mais cuida desse solo hoje é o produtor, né? O produtor faz de tudo para cuidar. Então, quando ele vê um negócio que ele construiu, investiu, gastou bastante e está dando um bom retorno naquele solo, e ele vê um solo, um talhão queimado, seja uma palhada de milho, seja de braquiária, aquilo entristece muito, né? E aí vem os danos invisíveis aqui, ó. Por exemplo, uma compactação. Quando a palhada está lá, a gota da chuva vai bater na palhada, né? E não tem esse impacto diretamente com o solo. Então, quando você tira a palhada aqui, nós temos já a volta da compactação, pela própria chuva. Pela própria chuva, a volta da compactação. Porque aí a gota vai ter esse impacto direto no solo. Temos outro aqui, temperatura. As temperaturas do solo são mantidas mais baixas quando temos palhada, né? Quando tira a palhada, a temperatura do solo fica alta. Bate 50 graus numa areia, em um solo mais arenoso. Isso nós já medimos isso. Tá? E a umidade. A umidade desse solo deixa de ser mantida, né? Então isso gera um impacto na próxima cultura. Quando você vai plantar soja, aí as plantas têm um negócio chamado vigor, né? Tem germinação e vigor. O vigor é a capacidade de uma planta suportar alta temperatura, estresse hídrico, né? E quando nós associamos um plantio posterior de soja com estresse hídrico, ali, com alta temperatura, aí sim as plantas são prejudicadas. Então esses são os danos invisíveis que vêm depois, né? Fala para nós, Evandro, quais componentes vivos e nutrientes do solo são os mais afetados no calor do incêndio? Bom, componentes vivos, quando nós estamos falando em componente vivo, estamos falando daquele perfil biológico, que depois do físico-químico foi construído, né? Com um sistema de cobertura, rotação de cultura, esse sistema aí. E dentro... Pode perguntar? Não, eu ia só fazer aqui um complemento que o tema de insumos, de biológico, né, é um grande tema, né? As pessoas estão se aprofundando muito sobre isso para manter a terra mais nutritiva através de insumos biológicos. E há uma necessidade de produzi-los, né? Enfim, deixar um ambiente propício a isso. Então é exatamente esse, eu acredito que sejam esses que são afetados, certo? Nossa, aqui nós temos tema para discutir uma noite, né? Se a gente for discutir a fundo sobre relação de carbono que está sendo perdido, que hoje tem muito valor, e aqui esse valor biológico do solo, por isso que eu disse que era o mais importante, lembra? Então a gente está se fazendo uso hoje de biológicos on-farm, ou né, de todas as maneiras, importante é fazer o uso de biológicos, né? Para que nós tenhamos os organismos benéficos, micro-organismos benéficos, esses também. Nós vamos levar tudo embora, né?
se um talhão pegar fogo. Tudo é uma perda inestimável. Então, se tratando do vivo aqui que você perguntou, perfil biológico. Aqui nós temos os micro-organismos, que são bactérias e fungos, né? As bactérias mais responsáveis pelas ações enzimáticas no solo, os fungos aqui responsáveis pelas micorrizas no solo. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito rico. Tudo isso aqui é de sistema. É riqueza no solo para alta produtividade. Isso é tão importante quanto adicionar bastante calcário ou descompactar um solo. Tão importante ou mais importante do que isso. Tá? Então, nós teremos a perda do vivo no solo, seria isso aqui. Perder a parte, né? E a macrofauna. Nós perdermos as minhocas do solo, os besouros, né? Esses não são organismos que trabalham o solo? Sim. Trabalham a estrutura do solo, né? Esses também nós perderíamos todos, tanto a macrofauna quanto os micro-organismos. Então, o que fica evidente, né, Evandro, que quando você olha para um plantio de soja ali diante de você, um plantio de milho, há um sistema vivo acontecendo ali, literalmente, né? Tipo assim, e é importante, quem vê o produtor tratando a terra, um olhar desatento ou um olhar desinformado, né, não entende o tanto que ele está investindo, trazendo mais vida, cuidando do sistema, tornando o ambiente propício à vida. E nesse caso, a vida da soja, do milho, que tanto contribui, na verdade. Tão importante que muitas vezes nós temos talhão médio de fertilidade, aí estou falando de fertilidade, perfil químico, médio, e ele produz mais do que um talhão que nós acabamos de abrir e colocar uma fertilidade alta nele. Colocar fertilidade, né? Adicionar nutrientes. Por quê? Esse talhão já tem vida. Esse sistema tem vida. Então, e não é visível. Né? Isso é uma coisa que você vê na produtividade. Micro, né? Um universo micro. Você vê na produtividade. E aí o produtor até pergunta aos nossos clientes, mas esse talhão lá não é, né? Já está no 3º ano ali de que a gente fez a correção nele, ou a manutenção nele, descompactou. E esse talhão deu 93 sacas, 94 sacos por hectare. Mas aí o talhão lá de abertura que nós fizemos, nós colocamos um monte, né? O cara fala assim, né? Um monte de calcário para aquela situação, colocamos fosfatagem, fizemos tudo bem feito, e o talhão deu 77 sacas na abertura. Então você vê, né? Um talhão, e vai comparar a fertilidade dos dois na análise de solo, e a concentração de nutrientes no solo até está menor já naquele talhão. Então veja o quanto é responsável essa vida no solo para torná-lo produtivo. É um tema, a gente falou um pouquinho dele, o bioinsumo, né, esse universo da vida no solo. É um tema que está sendo muito debatido no setor produtivo hoje, trazendo sustentabilidade e a importância dele, né? É tão importante que já tem um viés da agricultura destinada exclusivo para ele, né? O conhecimento, as pessoas estão desenvolvendo um modo de produzir de maneira sustentável através de insumos biológicos devido à importância desse sistema ativo na hora da produção, né? Sim, sim. Quando nós utilizamos os biológicos, tá? Isso é uma experiência nossa do Maranhão. Assim, tem a consultoria. Sou maranhense, hein? Você é maranhense? Olha que legal. Nasci lá no Maranhão. O Maranhão está muito bem hoje, né, em produtividade de soja e sistemas lá também. Lá nós temos muitos dados já de 2, 3 anos, em que quando nós passamos a usar biológicos, que lá nós não temos anomalia em soja, então lá a gente consegue usar biológicos puro, tratar a soja basicamente com biológico, quando eu falo de inseticida e fungicida. Então a planta tem um menor gasto de energia. Quando você aplica, né, fungicidas químicos ali, defensivos, a planta tem um gasto de energia. Tem que sintetizar eles. Então ela produz um pouquinho menos, às vezes ali. Quando você usa só biológico, enriquece o sistema, as plantas não têm esse gasto de energia e aí passa a produzir mais ainda e o melhor, economicamente viável. Né? O custo é drasticamente reduzido por usar isso aqui. Então, já que você puxou essa pauta de biológicos, ela é importantíssima para se reduzir custo. Então, reduz custo, mais sustentabilidade. Sustentabilidade, longevidade. Longevidade. No talhão, no solo. Menos agroquímicos sendo colocado no ambiente, no sistema. Preservação total do sistema. Então hoje, incrível, né? Hoje falar em agricultura, né, tem muito essa conversa de aí tá degradando, né, tá extraindo. Não, se você cuidar bem de um solo, tiver o conhecimento para cuidar bem de um solo e ainda associar essa parte biológica que vai cuidando desse sistema, vai aumentando a produtividade, reduzindo o custo, com sustentabilidade, lucratividade, só vem aí, né, coisas boas. Você conhece aqui no estado, tem o Diego Meurer, é um delegado da ProSoja Rondônia, ele é ali da região da BR-429, inclusive sempre ele tem um dia de campo lá, e o tema dele, né, na ProSoja sempre é esse, bioinsumos.
Ele gosta muito de tratar desse tema de sustentabilidade e eu fico fascinado de ver o setor produtivo produzindo soluções, né, sustentável, envolvendo o solo, longevidade, economia, sustentabilidade é realmente fantástico. Não conheço ele especificamente, mas esse processo a gente conhece bem, só parabenizar, né, por um processo desse. Tem gente aí envolvida nisso e realmente trazendo à tona esse tema. Está sendo um debate muito grande esse assunto. E eu queria trazer mais uma pergunta para a gente encerrar esse bloco aqui exatamente. É possível, Evandro, quantificar o prejuízo que um incêndio causa ao solo de uma propriedade bem manejada? Um produtor que ali investe no solo, cuida e por acaso vem ocorrer um acidente. Quando a gente olha, né, um plantio agora, nesse momento, né, quando você vai na BR e tal, olhando os plantios de milho, aquilo tá sequíssimo, rapaz. É riqueza diante de todo mundo, mas diante ali o produtor com uma indústria a céu aberto, literalmente, se expõe a riscos, né? Mas ele é corajoso, tá ali fazendo o trabalho dele. Me fala aí, você tem noção do prejuízo que um produtor desse tem quando acontece um incêndio, um acidente como esse? Vamos pensar numa conta muito simples aqui, né? Muito simples assim. Vamos pensar que um produtor foi cuidadoso na área que ficou sem safrinha de milho, ele fez um plantio de braquiária, fez uma cobertura de braquiária, foi um investimento que ele fez ali, né? Para que essa braquiária mantenha a cobertura do solo, ele vai manejar essa braquiária, daí com rolo faca, vai manter a cobertura do solo, que as raízes estruturem o solo. Então isso é extremamente cuidadoso, um processo desse, né? Então vamos pensar que essa braquiária aí produz em média 8 toneladas de palha seca por hectare, né? Uma braquiária dessa, bem manejada aí, no mínimo 8 toneladas por hectare de palhada seca. A gente pensar aí, eu vou trazer 2 nutrientes só para a gente fazer a conta, que são os mais perdidos. O N, o nitrogênio é perdido numa palhada dessa, em 90% por volatilização, e eu vou trazer um potássio, que é perdido aí 40%, 50% também. Porque parte dele ali vai ficar na cinza, mas a outra parte também é perdida, até o que fica pode ser lixiviado depois, porque o talhão vai estar sem palha, né? Então vai ter erosão, vai perder os nutrientes, mas vou trazer isso aí. Então se a gente pensar que em 1 tonelada de braquiária tem 10 quilos de N, nós estamos falando em 80. 90% ficariam 70 quilos de nitrogênio para repor nesse sistema, né? Seja ele para milho, que esse N estaria no sistema para colaborar. E um potássio, aí vamos pensar em 20 quilos, tá? Mas vamos pensar nele só numa porcentagem, que eu disse, vamos pensar em 90 quilos perdido. Se a gente for comprar esses nutrientes hoje, isso é uma conta bem para ficar bem assim. Sabe aquela conta no papel? Perdi aqui, já vou calcular. Se a gente fosse comprar isso hoje, comprar 70 pontos de N e 90 pontos de potássio nos preços de hoje, daria $180 por hectare para comprar isso. Tá? $180 por hectare, para uma soja de $21, a saca, dá 8 sacas e meio de soja. Que tem que investir de novo numa área dessa, para torná-la produtiva, né? Fora o impacto em produtividade. O ano passado nós tivemos, claro, partes de talhões aí, porque não é só o cuidado do produtor. Às vezes o produtor está cuidando o máximo, vem uma fagulha, né, de um pasto que está queimando, ou um incêndio acidental na beira da rodovia e acaba vindo ali pegando fogo. Então nós tivemos ano passado bem a infelicidade de ter um talhão que pegou fogo na metade. E nós plantamos soja e fomos medir isso aí. E justamente pelos fatores que eu disse antes, pela alta temperatura do solo, acabou dando um pequeno veranico ali de 12, 14 dias, então a temperatura do solo ficou alta, teve estresse hídrico, e aí as plantas tinham vigor, né, de médio vigor, não sei, mas acabaram sobrando 60% das plantas só. Entendeu? Isso deu 10 sacas de diferença. Colheu 10 sacas a menos no mesmo talhão, com a mesma fertilidade, a mesma variedade, plantado no mesmo dia, 10 sacas de impacto. Então, se nós juntarmos aqui hoje, isso aqui é tranquilo, ó, não há quem não vá concordar com o número desse. Se for comprar esses nutrientes aqui, mais dá 18 sacas de soja. Isso é o lucro. É o lucro de um produtor hoje. 18 sacas de soja. Esse é o tamanho do impacto. Além dele ter que investir novamente em tudo isso, ele vai estar reiniciando esse processo, porque foi esse processo que você explicou aqui no primeiro momento, né? Ele vai ser desgastado e ele vai ter que reiniciar esse processo e tendo menor produtividade ali nos próximos anos até recuperar. Exatamente. E aí, porque o talhão era fértil. Então nós tivemos ali um impacto de 10 sacos.
na produtividade. Mas isso pode ser muito maior. Nós já vimos aí estresse hídrico ser muito maior por falta de palhada. Aí não era um incidente desse. Era falta de palhada mesmo e com palhada. Né? E deu até mais. Já fomos aí para 16 sacas. Mas especificamente nesse talhão que pegou fogo ano passado, uma parte dele, nós medimos isso. Esse impacto, então, é um dado real que eu te trago aqui. Olha só, fica muito claro, né? Fica muito claro aí toda o desafio do produtor. Esse é um tema que, para você que é um consultor da área, é muito óbvio, né? Mas às vezes para outros grupos, outras pessoas ainda não têm conhecimento disso, né? E aí não faz a verdadeira distinção entre uma situação criminosa, um incêndio, né? Enfim, essas que não é o caso jamais o produtor, ele não pode fazer isso com o território dele. Se você vê algo queimando, se você vê algo queimando aí, fumaça para todo lado, não se trata de um produtor de soja e milho jamais com a propriedade dele, não é verdade? Jamais. Até o ano passado, que nós tivemos bastante queimadas, né? Teve essas acusações para produtores que o produtor não estava... O solo é a vida do produtor. Ele tira tudo dali. Ele investe a vida dele toda ali, naqueles talhões, e ele vai tirar a vida dele dali, produzir alimento. Então o produtor é o maior interessado. Nós estamos falando aqui de um tema desse importante, um tema polêmico, claro, até, né, que isso aqui. Mas isso aqui, assim, para o produtor, isso é a vida dele. É lógico que ele é o maior cuidador hoje do solo, a gente fosse classificá-lo assim, né? E aí, isso introduz a pergunta que eu vou te fazer agora, Evandro. Na sua experiência, o produtor rural entende o solo como um patrimônio? Como isso tem evoluído? Nossa, entende demais. Nós viemos para cá em 2019 com a consultoria. Então nós começamos a fazer os trabalhos de solo com os produtores, né? Fazer tanto a abertura de área já no modelo bem técnico e os resets. Então hoje o produtor entende muito o valor, o preço e o valor daquele solo na vida dele. Né? Sim. Então o produtor entende demais, ele considera aquilo ali como eu acabei de dizer agora, a vida dele. Toda safra, todo ano, ele vai depositar aquela confiança, aquela fé. Não é assim que ele faz? Então, nome de fé, né? Que o produtor acho que não existe um produtor sem fé. Né? O cara vai depositar todo aquele valor investido, toda aquela esperança, aquela fé naquele solo e que tudo que ele colocou ali para que ele possa retribuir. Né? Retribuir em alimento, retribuir em rentabilidade, para que ele possa viver fazendo isso, né? Fazendo essa arte que é produzir. Então, às vezes a gente fala do agronegócio, né? Eu vi uma vez o Aldo Rebelo, o Aldo Rebelo esteve aqui em Rondônia falando sobre o produtor, né? O setor produtivo, e na entrevista que ele deu aqui pra gente, aqui não, foi uma entrevista para um amigo meu, ele falando, né, que a palavra agronegócio não chega nem a compreender exatamente o significado do que o brasileiro faz. O que o brasileiro faz é segurança alimentar. Na verdade, é agricultura, é negócio, claro, é negócio, todo mundo vende e tal, mas o que o produtor de fato faz é contribuir com a segurança alimentar do nosso estado, do nosso país e do mundo. Né? Essa é que é a grande verdade. Então aquilo ali, se você fala do ponto de vista do cálculo, você mostrou aqui o prejuízo, mas do ponto de vista de significado daquilo que ele faz, é a vida dele, aquele negócio, na verdade. É a vida dele e a vida de todos, né? Que tudo gera em torno de agronegócio. A gente veste, come, bebe, tudo do calça. Tudo do agronegócio. Isso, se fosse falar do impacto geral disso aqui, o impacto está na sociedade como um todo, né? Com certeza. Quero fazer mais uma pergunta para você. A gente está caminhando para o final, Evandro. Quais práticas de manejo hoje são fundamentais para proteger o solo, inclusive contra os riscos indiretos como erosão e fogo? Quando nós falamos aí de erosão, é diretamente palha. Se eu quero controlar a erosão, primeiro eu estruturo o solo todo, descompacto, eu tenho que fazer a cobertura. Então, erosão. Os produtores já estão cientes disso, tá? Tá vindo aqui, agora o produtor aprendeu muito que não pode deixar o solo sem cobertura. Não pode. Uma vez que nós construímos o solo, né, fizemos lá as gradagens devidas, incorporação de calcário, eu sempre digo, se prepara, você vai fazer bem feito só uma vez. Você nunca mais vai mexer nesse solo. Agora nós só vamos preservá-lo. Vamos só fazer a manutenção física ali, quando necessário, fazer um escarificador de modo que não remova esse solo, jamais, e nós vamos manter agora para o resto da vida, para 10 anos, 12, 15 anos. A gente costuma falar que o perfil tem uma validade, a gente coloca 10 anos, os arrendamentos,
10, 12 anos, então é para datar ali uma validade. Mas isso é para a vida toda, eu digo, né? Construir o solo. Então, proteger primeiro, erosão, é palha, com cobertura. Isso é o tema mais falado hoje, os veranicos para ultrapassar. E aí o outro que você perguntou aí, fora erosão, é? Fogo, o próprio fogo. O próprio fogo. Esse é o que o produtor mais faz, esse é o que a gente mais vê. Então, a hora que o produtor está lá colhendo milho, o produtor está colhendo milho, ele já tem um pulverizador cheio de água ali, acompanhando, para que se haja algum incidente na hora, ele já possa socorrer no momento. Né? O produtor é o que menos quer isso na vida, então já está ali. Outro momento, você vai ver produtores fazendo aceros, em beira de rodovias, em beira de estradas. Então ele vai ali, ele faz uma gradagem, expõe esse solo somente na bordadura, para que se ocorra um caso de incêndio vindo de fora da lavoura, o fogo chegue ali, entra em contato diretamente com o solo, aí não vai ter o combustível, né? Que é a palhada em cima, ele para por ali. Então o produtor faz muito isso aqui, já muito. Ele vem aí, tem diversas, aí que nós citamos duas, né? Ele toma o maior cuidado, mas tem diversas. Aí agora com o sistema de rolo-faca nas braquiárias, ao invés da gente dessecar uma braquiária agora muito antecipadamente, 90 dias antes, aquela massa, o produtor hoje está fazendo um sistema de aplicar o rolo-faca na braquiária. Então ele vai cortando ela, parte dessa massa fica seca, que já vai se decompondo, vai se degradando, e outra parte volta a rebrotar na braquiária, permanece verde. Então nós vamos passar esse tempo agora, ó, com vários talhões com braquiária verde ainda, que é mais difícil pegar fogo, né? Então ele já vem fazendo demais. O produtor, eu diria que é o mais interessado do mundo, né? Do mundo, em proteger isso aí, que é a vida dele. Eu vi uma campanha da ProSoja, inclusive a ProSoja Mato Grosso, e eles colocavam uma cena, né, de uma proprietária de uma loja. E ela tacava fogo na loja dela e depois a pergunta no ar, né? Ninguém vai queimar, ninguém quer queimar o seu próprio negócio. Então, eu acho que para você, querido internauta, que está aqui nesse vídeo, acompanhando, né, toda essa explanação, toda essa explicação tão bem feita aqui pelo Evandro, fica evidente, né? Uma informação para contribuir. O produtor, ele quer preservar o solo, ele quer tornar aquele solo mais produtivo, ele precisa cuidar daquele sistema, todo um sistema de seres vivos, de implementação de adubo, de cuidado realmente, para que ele tenha maior produtividade. É um jogo interligado, que é maior produtividade, é sustentabilidade, é economia, é lucratividade. Então, à medida que vai tendo mais conhecimento e, enfim, tendo pessoas capacitadas e profissionais da área, você tem maior lucratividade, segurança, que é isso que o produtor de Rondônia tem procurado fazer, né? Eu tenho mais uma pergunta para a gente caminhar aqui. Que mensagem, Evandro, você deixaria para os produtores sobre a importância de proteger o solo, especialmente nesse período seco e crítico para incêndios, né? Acho que aí vem, inclusive, um dos grandes motivos da campanha da ProSoja. Às vezes alguém está iniciando agora na atividade, né? O desespero do produtor de se colocar em um risco, né? O desespero de um produtor de, na hora ali de um acidente, não estar preparado para aquela situação. E aí, enfim, tomar um prejuízo dessa dimensão. Fala pra gente um pouco sobre isso, Evandro. Eu digo que para um produtor cuidar menos, que não tem o produtor que não cuide, o que cuida menos é por conhecimento mesmo. Falta conhecimento. O que difere? Mensagem para o produtor lá hoje. O que faz um produtor produzir 80 sacas de soja, de média hoje em Rondônia, em mais de 4 mil hectares, produtor aí, bom, médio já produzindo 80 sacos por hectare, e o outro do lado produzir 49, 50 sacas. O que faz isso? Conhecimento aplicado por hectare. E o que difere um produtor do outro de produzir isso aqui não é só investimento, porque eu falando assim, o cara vai me dizer, claro que não, isso aí é puro investimento. Não é. Tem que ter um pouco de investimento, mas é com informação. Com informação se toma a decisão correta. Então, primeira mensagem que eu deixo, conhecimento é o que muda o nível de um produtor para outro em produtividade, em rentabilidade, tá? Em sustentabilidade. É conhecimento. Então eu digo que quando ainda o produtor está cuidando um pouco menos, é por falta de conhecimento. Então a mensagem que eu deixo, buscar conhecimento. Produtor, não que eu não conheço nenhum que seja, mas a mensagem é não ser um extrativista.
pode ver que aonde acontece muito aí, ó, que nós falamos aqui do tema, o tema polêmico incêndio, mas isso menor chance de acontecer na mão do produtor rural. Tá? Ele não quer isso aí. Vai acontecer aonde? Na mão dos extrativismos. Onde há extrativismo. Não há muita preocupação. Define para nós. Fala para nós exatamente, Ivan, o que é o extrativismo aí. Para quem não conhece o tema, né? Porque tem gente que vai passar aqui não vai conhecer bem. Isso surgiu do produtor que pensa que vou fazer quase nada de investimento e vou tirar dali um lucro. Se você não... Aí é extrativismo, né? Entendi. O extrativismo é eu não invisto em nada e só quero tirar daquele solo. Então eu vou extrair, por exemplo, a madeira é uma coisa que extrai sem colocar nada. Você só tem o custo lá de tirar a madeira, né? Mas não teve um custo de implantar, cuidar para vir, né? Então é esse que eu estou separando aqui. Não seja um extrativista que só quer tirar daquele solo sem cuidar dele. Então tem que ter o conhecimento, querer cuidar, tá? Buscar conhecimento para isso, para não só construir um negócio desse. Construir e manter. Para manter tem que ter o conhecimento. Essa mensagem que eu deixo, e aí separando isso, né? Conhecimento e querer. O querer é não ser um extrativista. Isso que faz manter o negócio. Isso aí é uma coisa que fica bem evidente, diferenciar as coisas, né? Uma coisa é o produtor, outra coisa é o crime, o criminoso, o cara que não tem responsabilidade nenhuma, que não se importa com nada e não saber diferir, né? Porque o produtor que está aqui, né, investe tempo, né, ele mora, a propriedade dele está aqui, ele tem raízes nesse lugar, ele quer produzir com segurança, né? Ele quer produzir com sustentabilidade, ele veste, ele coloca, ele cuida, na verdade, porque daquele negócio não está apenas o presente, também está o futuro. Então, sustentabilidade, inclusive, nesse sentido, do futuro. Né? Como que o negócio, como que a fazenda, como que a lavoura se retroalimenta, como que se mantém produtiva, social, econômica, né? E ambientalmente falando. Né? Então, eu acho que essa é muito bacana observar dessa maneira e diferir muito bem uma coisa da outra. Né? Eu acho que isso é muito importante. Quando você vê aí fogo para todo lado, quando não é, na maioria das vezes, acidente, situações criminosas que não faz parte, principalmente nós falando aqui do produtor de soja ou milho. É verdade? Sim, ele seria o menos falado nisso aí. Tem muito que acontece por crime mesmo. E é crime, às vezes, até contra o próprio produtor. Mas com certeza. O próprio ele mesmo. E às não vezes... é um crime aí aleatório. Às vezes esse crime tem o alvo, tem o objetivo, justamente para queimá-los, né? Queimar o produtor. E eu também vi, essa semana chegou no meu WhatsApp aqui próximo, acidentes acontecendo, né? Alguém vai colocar um foguinho, uma coisinha, o trem pega uma dimensão e vai crescendo. Chegou no meu WhatsApp ali, né? As pessoas mandando, filmando, e é isso mesmo que o produtor tem que fazer. Né, filmar, registrar, mostrar que ele está e mostrando ao lado, né, as máquinas em atividade ali, procurando ajudar a conter, né, a mitigar aquela situação. Perfeito. Eu acho que nós conseguimos aqui fazer uma viagem bacana, né? Nós falamos aqui sobre a construção do solo, falamos hoje aqui sobre como que um incêndio, né, pode ser um grande prejuízo para o solo. E, por fim, né, nós falamos aqui de como o produtor vê essa propriedade, né, uma riqueza. A riqueza dele começa no próprio solo, ali no investimento que ele faz. Como uma fonte de vida. Ele vê como uma fonte de vida. Evandro, eu gostaria muito de te agradecer, tá bom? Pelo tempo que você dispôs aqui pra gente, né? Pro produtor, para você produtor que está acompanhando aqui o nosso conteúdo, né? Para você internauta que está aqui acompanhando as redes da ProSoja, para toda a sociedade, para toda a comunidade aqui em Porto Velho, todo o estado de Rondônia. Fica aqui esse olhar do ponto de vista do produtor sobre como ele se preocupa com a propriedade, como aqui o consultor, aqui o Evandro, que tão majestosamente trouxe dados, mostrou pra gente como funciona, trouxe cálculos, de modo que o produtor de soja e milho do estado é um homem que está preocupado em manter a sua propriedade segura, para que não venha, primeiramente, acontecer prejuízos financeiros, né, na propriedade dele, e contribuindo dessa forma com uma agricultura sustentável, né, com um sistema que realmente se retroalimenta, trazendo maior produtividade, trazendo sustentabilidade e produzindo alimento com segurança para o Brasil e para o mundo. Não é verdade? Com certeza. Evandro, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu tempo, você está aqui pela região, você veio conversar com a gente, e aí é isso.
tá bom? Vocês podem estar procurando aí o Evandro, quiser, né? O Evandro é engenheiro agrônomo, consultor, tanto em Rondônia quanto em Mato Grosso. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, a ProSoja. Agradeço a todos. Um abraço, um forte abraço para os produtores aí. Tá chegando o dia deles agora, né? Chegando o dia deles. Parabéns a todos. Um forte abraço. É isso. Nós precisamos deles. Precisamos. ProSoja Rondônia, representando aí você, produtor, trazendo aqui mais essa contribuição